Olá, Deus abençoe você. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre casamento. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre o crer e o acreditar, em que crer significa casar e acreditar seria apenas ficar. E de fato é o que acontece porque casamento é algo que é divino, é um princípio divino. É tanto que se a gente pegar a Bíblia e ir lá em Gênesis, no capítulo 2 já fala sobre o casamento. Já fala sobre a união de duas pessoas numa só, que seria a criação. Meditando um pouco nessa parte, a gente vê que Deus, ele fez toda a criação, ele criou tudo, ele criou os animais, ele criou os céus, a terra, ele criou as plantas e tudo mais. E ele disse, lá no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, ele disse, eu vou ler para vocês que fica melhor, né? Ele disse assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Então, tudo que ele fez, toda vez que ele terminava de fazer uma coisa, ele dizia, e Deus viu que era bom, Deus viu que ficou bom. Então, no final de tudo, ele reconheceu, olha, ficou tudo muito bom. Mas aí chega no capítulo 2 de Gênesis, e a primeira frase que Deus usa, o não é bom, foi justamente na parte em que ele viu que o homem não poderia ficar só, né? Então ele criou o homem do pó da terra. Deus deu umas instruções para Adão ali, e ele viu que não é bom que o homem esteja só. Está escrito no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 18, ele diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. E ele falou isso, né, logo depois dele falar para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, isso aqui, né, já mostra uma situação. Deus deu uma ordem para Adão ali, né? Deus mostrou ali a situação para Adão, olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, inclusive a árvore da vida, que estava ali, no centro do jardim. Se você ler, você vai ver. E ele deu essa ordem para Adão. Aí já aquilo ali já era um meio de Deus moldar o ser humano, né? E vamos dizer assim, seria a primeira prova ali, a prova de fogo que o homem precisaria passar, né? Que seria a obediência a Deus, né? Deus criou o ser humano para ser filho dele. Afinal, ele o criou para ser semelhante a ele. Se a gente passar aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer: criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É tanto que no versículo 26 ele diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, a Santíssima Trindade ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus estava ali, o Espírito Santo estava ali, e eles juntos ali, olha, decidiram, façamos o homem à nossa imagem. Então, a gente também é trindade, a gente é semelhante a Deus, a gente tem corpo, alma e espírito, né? Então, a gente é semelhante ao Senhor. Então, nesse momento aqui em que Deus dá essa direção para Adão, né? Olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Certamente você morrerá. Então, ele já deu ali, ó, uma instrução, uma ordem. Aí já vem a parte... tomada de decisão, né? A parte difícil, vamos dizer assim, né, para o ser humano. A primeira parte difícil, que é tomar a decisão. A decisão de quê? De obedecer. E para tudo na nossa vida, precisa a gente tomar decisões, né? E quando se fala de casamento, é uma decisão que muda completamente a nossa vida, né? É uma decisão para a vida inteira. É uma decisão, depois de se decidir por Jesus, né, de se entregar para o Senhor Jesus, que é a maior de todas as decisões e a melhor decisão que a gente pode tomar, né? É seguir Jesus, é entregar a nossa vida para o Senhor Jesus, é casar com Jesus. A segunda maior decisão que a gente precisa tomar é o casamento, é a gente escolher, ou melhor, a gente deixar que Deus escolha a pessoa que vai ali nos completar. E é sobre isso também que a gente queria falar um pouco aqui, porque Deus, ele fez o homem,
né? Aqui ele já declarou, olha, não é bom que o homem viva só, eu vou fazer para ele uma auxiliadora. Eu vou ler aqui para vocês, fica melhor. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Me chamou a atenção justamente essa questão que ele falou aqui, né? Auxiliar e corresponder, lhe corresponder. Então, auxiliar, isso aqui já tá falando do papel de nós mulheres, né? No casamento, na nossa união com o homem, de auxiliar. E outras, eu pesquisei, aí veio outros significados, sinônimos, né? E seria o quê? Providenciar o que falta, né? Quando a gente tá auxiliando ali. Então, a gente, na minha mente, assim, imaginando, né? Tem o homem e tem a mulher. Ela tá ali, então, o homem, parte dele, as decisões, né? Mas a mulher tá ali auxiliando ele, tá ajudando ele em tudo que precisar, né? Os dois ali estão juntos, os dois têm que estar juntos e um tá ali. É tanto que Deus deu a direção, Deus deu a ordem para Adão. Deus falou com Adão. Então, provavelmente Adão passou a informação para Eva. Eva tá ali para auxiliar. E uma coisa que eu tava pensando aqui, meditando, Eva estava no lugar errado, na hora errada, do jeito errado. Quando ela foi ali tentada pelo diabo, né? Pela serpente. Não era pra ela estar ali sozinha, né? Mas enfim, aconteceu dessa forma. Isso tudo para mostrar pra gente, né? A importância ali, a necessidade de sermos dois. Então, eu tô trazendo esse vídeo aqui para trazer simplesmente o entendimento da importância do casamento. Então, com esse versículo, que é o que Deus falou, o próprio Deus, a primeira coisa que Deus disse que não é bom é que o homem esteja só. Então, isso mostra pra gente que não é bom a gente estar só. Não é bom. Então, tem gente... nos dias hoje, né, a gente tá vendo as pessoas desistindo de casar, as pessoas menosprezando o casamento, etc., dizendo que não dá certo e tal, enfim. Por conta de más experiências, por conta de um monte de coisa. Que é muita coisa mesmo, né? Não dá pra se falar num minutinho só. Mas a gente volta ao princípio. A gente volta no que tá escrito. Isso é bom a gente fazer. A gente buscar ver o princípio de tudo. A gente tem interesse para conhecer a verdade. E a verdade é uma só. E a verdade é o próprio Deus. A verdade é a palavra de Deus. Então, a gente tem o discernimento de buscar o quê? A palavra. Para a nossa vida. E trazer ela para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então, aí sim, a gente vai caminhar na linha certa, né? Se Adão tivesse lembrado aqui daquilo que Deus falou, ele não teria falhado ali, né, com Eva. A decisão ele precisava tomar. Se ele tivesse tomado uma decisão ali de lembrar do que Deus falou, de se firmar nisso, de confiar no que Deus havia falado para ele, olha, no dia que você comer, você vai morrer. Talvez tudo seria diferente. Com certeza seria tudo diferente, né? E a gente precisa, o quê? Obedecer à palavra de Deus. Voltando aqui ao que Deus falou, né? Far-lhe-ei uma auxiliadora. E, como ele disse aqui, e lhe corresponda, né? Alguém que o auxilie e lhe corresponda. Essa palavra corresponder, achei muito interessante porque ela tem outros sinônimos, que é estar de acordo, né? Alguém próprio para determinada coisa, apropriada para aquilo, adequada. Então, corresponder, concordar ali, né? Então, tem a pessoa e tem a outra que está concordando, e isso gera, né, uma união, isso gera algo em conformidade, tá ali, imagine, né? O homem tá ali trabalhando, e a esposa, a mulher, tá ali o quê? Auxiliando, né, ajudando, providenciando aquilo que falta para ele e correspondendo àquilo que ele está fazendo, né, estar de acordo, estar concordando e os dois seguindo numa mesma direção.
A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, é melhor serem dois do que um, né? Porque dois há uma melhor retribuição ou paga do seu trabalho. Esse é o papel da mulher. Esse é o nosso papel. Da gente estar ali de acordo. Claro que se a gente vê algo errado, a gente vai falar. A gente precisa falar, porque assim a gente também vai estar auxiliando. A gente também vai estar trazendo o que falta. Então, a gente precisa suprir a necessidade do homem, né, do esposo, do marido. E isso vamos dizer assim, em todos os aspectos, né? Como a gente fala muito da vida espiritual, por exemplo. Geralmente é a mulher que é mais espiritual. Muitas vezes é a mulher que ora mais, que busca mais a Deus, é a primeira, assim, que se disponibiliza para ir à igreja e tudo mais, né? O homem é mais, vamos dizer assim, lento nessa questão. Claro que tem suas exceções. Mas aí a questão da gente suprir a necessidade. Claro que a salvação é individual. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que, tá você e seu marido. Você ora mais, Deus vai olhar para você. Deus vai agir porque você tá orando, né? Enquanto ele não tá orando, tudo bem, mas, claro, Deus tá trabalhando nele. Mas Deus olha para você. Deus olha o seu trabalho. Deus olha o que você tá fazendo. Você tá usando a fé? Deus olha para você. E ele abençoa como um todo, né? Deus vai se mover pela sua vida, pela vida dele, pela sua família, pela sua casa, porque você tá ali intercedendo, você está clamando. Então, é algo pra gente, assim, não ficar pensando, não vou fazer isso porque meu marido não faz, não vou orar porque meu marido tá nem aí. Não, façamos nossa parte. Supramos a necessidade. Estamos ali auxiliando. É tanto que a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica sua casa, santifica o seu marido. Então, façamos a nossa parte. Façamos aquilo que a gente está percebendo que a gente tem que fazer, né? Sem olhar muito, porque o outro não está fazendo. Mas que a gente se esforce para a gente estar fazendo. Porque aí Deus vai estar agindo em nosso favor. E orando para que o Senhor prepare a mente dele, prepare o coração dele, para que chegue o ponto de ele acordar. Então, acordar para Jesus, né? Literalmente. Mas façamos a nossa parte, né? Porque Deus olha pra gente. Olha pra você, mulher, que tem orado, que tem clamado, que tem intercedido, né? Pra você que tem pedido pelo seu marido, pelos seus filhos. Deus responde a sua oração. Deus corresponde à sua oração. Você tá buscando, né? Então, façamos o nosso papel. Então, eu queria trazer esse vídeo sobre o casamento, né? Que é um princípio divino, é algo divino. O casamento é divino. Como a gente já viu aqui, esse versículo fala, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que nenhum dos dois esteja só. O homem que ele tá falando, né? Ele tá falando de Adão, mas isso é com relação tanto à mulher quanto ao homem em si, né? Porque quando a gente se une, a gente não apenas se torna uma só carne, a gente se torna um só, a gente tem que se tornar um só em tudo, né? A gente caminha junto, né? Claro, com a direção certa, a direção de Deus, isso dá um bom resultado. Eu só queria trazer essa primeira parte porque é muita coisa que se pode falar sobre o casamento, né? Sobretudo por quê? Porque é bíblico, é divino. Então, e é algo muito importante. Uma decisão, como a gente já falou aqui, que precisa ser tomada com sabedoria, com cuidado, colocando Deus à frente, né? Porque é algo que é para a vida inteira, é até a morte. Deus, ele não reconhece divórcio. Ou seja, na própria palavra dele, na Bíblia, fala que a mulher tá unida ao seu marido até ele morrer. Mesmo que a pessoa descasei, a pessoa espiritualmente ela tá unida até aquela pessoa morrer. Mas enfim, isso é tudo assunto para outro vídeo. Como é muito abrangente, né, toda essa questão do casamento. Então eu só queria deixar esse vídeo aqui sobre essa primeira parte, esse princípiozinho do casamento na palavra de Deus. E quando Deus ele criou, ele formou a mulher da costela, né? Ele tirou a costela de Adão, depois tampou, ele diz assim, fechou o lugar com carne, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne.
Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Então gente, para as mulheres que estão frustradas aí, que estão com raiva de homem, por conta de alguma experiência ruim, por conta de alguma situação, gente, nem a gente vive bem sem ele e nem ele vive bem sem a gente. E só para finalizar com um testemunho que eu vi na igreja, né, de uma obreira, né, que ela era obreira, aí o marido morreu e ela toda decidida que diante de Deus eu vou agora servir ao Senhor, eu não vou mais procurar ninguém, eu vou agora dedicar minha vida por completo ao Senhor, a servir o Senhor, só vou cuidar da minha casa, ela disse assim, só vou cuidar da minha casa e da casa de Deus, das coisas do Senhor. Beleza, passou um tempinho, Deus mandou ela ir para uma igreja, servir naquela igreja, em outro lugar, e elas perguntam, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça aqui? Com certeza na mente dela, né, pensando que iria ganhar um monte de alma, claro, ela com certeza deve ter sido usada por Deus muito ali, mas Deus queria o quê? Que ela se encontrasse com o atual esposo dela. Então Deus preparou uma pessoa, alguém que encaixasse ali nela, com ela, para estar com ela. E hoje eles estão casados. Foi um testemunho da igreja. Então, a gente tem que ter a panela tem que ter a tampa. Deus fez assim, Deus criou assim. E ele viu que era bom, porque ele viu que o homem sozinho não é bom. Porque o homem que eu tô dizendo é tanto homem como mulher, gente. A gente faz besteira sozinho. E um exemplo disso é Eva, né? E quando foi tentada e caiu na besteira, ela tava sozinha. Então ela foi feita para auxiliar e não para tomar decisões como um todo, né? A gente, para tomar decisão, muitas vezes a gente não dá certo, não. Então a gente foi criada para auxiliar, providenciar o que falta, corresponder. Então tá ali, eu sempre imagino assim, o homem acima e a mulher ali ajudando, auxiliando, correspondendo, estando de acordo, pensando com ele, ajudando ele, né, estando perto dele ali, enfim, os dois se unindo e com Deus, é claro, né, colocando Deus na frente, se não ele, ela, enfim, alguém tem que buscar. E mais pra frente Deus vai alinhar a mente dos dois conforme a vontade dele. Então esse é o vídeo que eu queria deixar pra vocês aqui, né, creio que essa palavra sobre casamento pode ajudar muitos e espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa, nem que seja uma palavrinha para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.